Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10, seguindo a ordem da nossa exposição sistemática sobre o texto de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Deus, eu quero rogar ao Senhor direção do Teu Espírito na exposição desse texto, para que nós como igreja possamos entender qual a Tua vontade, o Teu projeto para a igreja do Senhor. Há tanto a ser exposto nesse trecho que inicia no versículo 7, tão relevantes e importantes para a Tua igreja. E que o Senhor, ó Deus, nos faz apresentar aquilo que vem do Teu coração. E aquilo que não vier, ó Deus, que se perca, que se esqueça, que não seja dito. Mas que a Tua palavra, ó Deus, ela impacte o nosso coração e a nossa visão sobre a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos domingo a domingo e hoje é a 11ª parte do nosso estudo expositivo sobre o texto de Efésios. E nós então dividimos essa epístola de duas maneiras, né? Primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 3, os fundamentos doutrinários da igreja. Paulo, ele apresenta para nós doutrinariamente como a igreja foi formada, como ela foi fundada, quais os propósitos de Deus. Ele faz isso expondo doutrinariamente o plano e o projeto do Senhor para a igreja. Capítulo 4 a 6, a segunda parte, segunda metade do texto de Efésios, ele vai tratar acerca das práticas que decorrem destes fundamentos. Como nós falamos, toda teologia leva à prática, e toda prática ela se fundamenta em algum tipo de teologia, de doutrina. E o que nós então encontramos aqui, capítulo 4 até o capítulo 6, são as práticas que nós devemos tomar com base naquilo que Paulo expôs doutrinariamente. Capítulo 4, versos 1 a 6, nós lemos domingo passado, ele vai falar sobre o viver cristão, como nós falamos, viver de modo digno da nossa vocação. E esse viver digno, ele envolve algumas virtudes, que são elas: humildade, mansidão, longanimidade e suportar as pessoas em amor. Então, com base fundamentados nessas virtudes que todo cristão deveria ter, nós devemos então nos esforçar para manter aquilo que Deus nos deu. A unidade, segundo que nós lemos no capítulo 3 de Efésios, não é uma produção humana, foi Deus que de dois povos ele fez derribando em si mesmo o muro de inimizade que os separava, ou seja, a unidade é produzida por Deus. O que nós devemos fazer é nos esforçar para manter essa unidade. Nos esforçar como? Com humildade, com mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Nós devemos fazer isso, né, como uma obrigação. É obrigação do povo de Deus se esforçar diligentemente para manter a unidade. Capítulo 4, a partir do versículo 7, se estendendo até o versículo 16, ele vai tratar sobre um outro tema acerca da igreja. Nós falamos sobre a unidade da igreja e agora nós vamos falar, versículos 7 a 16, sobre serviço e edificação da igreja. Como a igreja ela cresce, como ela é edificada. Esse é um é um parágrafo consideravelmente grande, por isso nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, do 7 ao 10 e do 11 até o 16, então, no próximo domingo. Para mim, esse parágrafo que fala sobre o serviço
como a igreja deve trabalhar, como a igreja ela produz edificação, como a igreja cresce. Para mim, esse é um dos textos que trata acerca da igreja mais importantes. No entanto, é um dos mais relegados e esquecidos. Eu pouco li, ou leio, ou encontro reflexões sobre Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16, quando o assunto é organização e funcionamento de igreja. É muito difícil. Eu já tenho um tempo considerável de evangélico, eu me converti em 92, eu tenho um tempo considerável de pastorado, eu comecei o meu ministério pastoral lá por 96, 97, por aí nesse tempo, e desde lá até agora são raras as reflexões que eu leio, que eu ouço acerca de Efésios 4, 7 a 16, como a maneira como a igreja deve trabalhar. E olha que interessante, esse texto não é um texto complicado, não é um texto complexo, na verdade é um texto muito claro e de fácil interpretação. Mas existe uma resistência muito grande, tanto por parte de pastores quanto por parte de ovelhas, de implementarem, de vivenciarem aquilo que esse texto diz, que é tão claro, que é tão óbvio, que está ali escrito. Não precisa ser um grande intérprete, não precisa ser um Augusto Nicodemos, não precisa ser um John Piper, um Russell Shedd da vida para entender o que o texto fala acerca desse processo de edificação da igreja. Existe muita resistência sobre o que diz nesse texto. E nós vamos então, desse domingo agora até o próximo domingo, nos referir a essas dificuldades e o que a Bíblia fala acerca do crescimento e edificação da igreja. Mas nós encontramos alguma resistência. Eu quero chamar a atenção para dois grupos. Primeiro, por pastores. Pastores têm dificuldade de entender, interpretar e implementar esse texto nas suas igrejas. De que maneira? Primeiro, nós temos aqueles pastores que são centralizadores. Eles gostam de ter o domínio da máquina eclesiástica e controlar como tudo funciona. Então o pastor ele tem que estar por trás de tudo, fazendo tudo, mexendo tudo, operando tudo, tomando conta de tudo. Ele tem que botar a mão, ele tem que se envolver com absolutamente tudo. Para ele, se ele não estiver envolvido no que a igreja faz e como ela faz, é como se simplesmente não funcionasse. Mas por mais que isso seja estressante, desnecessário e até antibíblico, pastores assim eles gostam de aparecer para as ovelhas como pessoas ativas e sem o qual nada funciona, como alguém indispensável. Eu conheci um pastor desse nível. Ele tinha 3 celulares e ele falava feliz que os 3 celulares não paravam de tocar, porque ele gostava de se sentir uma pessoa indispensável. É a condição sine qua non, sem a qual o corpo não funciona. Eles encaram a igreja como um projeto pessoal, como a sua própria realização. O que é a igreja? A igreja é o meu mundo, é o meu reino. É aqui que eu realizo as minhas vontades, os meus desejos e os meus projetos pessoais. Talvez, na verdade, eu não estou aqui dizendo que eles fazem isso com toda a má intenção desse mundo. Talvez eles estejam cansados e frustrados por dependerem de pessoas que às vezes são instáveis, incrédulas e não são comprometidas. Então, entra naquela situação, já que ninguém faz, eu vou fazer. Já que não tem ninguém para ocupar esse lugar, eu vou ocupar. E acaba desenvolvendo um tipo de ministério, até mesmo levado pelas circunstâncias, de que existem pessoas às quais você delega determinadas atividades e essas pessoas ou não fazem bem, ou então fazem de maneira muito breve e rapidamente cansam e decidem entregar. Então essas pessoas decidem, esses pastores decidem fazer o que outras pessoas deveriam estar fazendo. Ora, eu fico pensando, talvez muitas pessoas interpretem errado esse texto, quando Paulo, ele escrevendo acerca de Timóteo, ele fala sobre as características do presbítero. Esposo de uma só mulher, não dado ao vinho, não iracundo, não isso, não aquilo, deve cuidar bem da sua família. E a gente olha para esse texto e acredita que quando Paulo ele escreve
para Timóteo acerca das qualificações pastorais, ele está fazendo isso simplesmente para excluir algumas pessoas e escolher os melhores. Então, é pastor da igreja quem é melhor, os melhores, os bons. Não é por causa disso. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo escolher esse tipo de cristão simplesmente porque ele vai ser um modelo pelo qual as outras pessoas serão formadas. Então, quando Paulo ele diz para Timóteo escolher um homem que não seja iracundo, é porque ele quer que as pessoas da igreja não sejam iracundas. Quando ele diz que o presbítero ele deve cuidar bem da sua própria casa, é porque ele, como modelo, deve servir de inspiração para que outras pessoas aprendam a cuidar bem da sua própria casa. Não, isso daqui é só para pastor, eu não tenho essa responsabilidade. Pastor, ele deve ser esposo de uma só mulher, eu posso ter uma, duas, três, quatro. Não é essa a intenção. A intenção é que o pastor ele seja um modelo para as pessoas e um modelo a ponto de que as pessoas possam replicar, né? Possa ser algo que os faça mudar de vida. E nós sempre temos aquelas pessoas que nós admiramos, inclusive na internet, nós achamos pessoas santas, mas essas pessoas são assim para que nós possamos imitar a vida que elas têm. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, pastores existem para que um modelo seja criado, para que um padrão seja determinado, e as pessoas então possam seguir olhando para aquele homem e dizer, o meu casamento, a minha vida, a minha ética, a minha moral precisa ser assim, para ter uma conclusão, uma transformação carnal em carne física, do que a palavra de Deus faz. Olha primeiro para quem? Para o pastor. Mas tem esses pastores que gostam de centralizar tudo, talvez machucados, magoados, porque projetos importantes da igreja foram dados a determinadas pessoas que simplesmente relegaram aquilo a uma segunda coisa, uma coisa sem importância para o pastor. Era tão importante, então ele envolvido, imbuído daquele sentimento de que a coisa aconteça, ele toma tudo para si mesmo. Existem também os pastores imobilizadores. Eu não estou falando pastor mobilizador, eu estou falando pastor imobilizador mesmo. Esses pastores, eles gostam da fixidez das estruturas, cada coisa em seu lugar e funcionando perfeitamente. Eles gostam de nomenclaturas, gostam dos cargos, dos documentos e do conforto que a imutabilidade produz. Se nada mudar, para mim, estou falando na voz desse pastor imobilizador, para mim está tudo bem. Eu não quero que nada abale tudo aquilo que eu construí. Aí vem uma pandemia e abala completamente toda a estrutura e tudo aquilo que você tinha planejado para 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe lá quantos anos, os efeitos que essa pandemia vai trazer. Mas esses pastores imobilizadores, eles gostam de ver as pessoas inseridas dentro de uma estrutura. Para eles serve quem tem cargo, quem não tem cargo não é servo. Eles reduzem o funcionamento da igreja ao mecanismo, a fazer parte dessa estrutura, a fazer parte de uma mecânica religiosa que está sujeita à previsibilidade. Tudo deve acontecer no seu dia, no momento certo, na hora certa, segundo ditames impostos pelos documentos. A sociedade muda, a composição da igreja muda, mas a estrutura não muda. É como se as pessoas servissem à estrutura e não a estrutura servisse à igreja. Para que nós existimos? Para nos prostrarmos perante o Deus da estrutura. Para nos ajoelharmos perante o ídolo da máquina eclesiástica. A estrutura não corresponde mais tanto à realidade quanto à necessidade da igreja. Não tem nada mais a ver com o século 21. E a igreja também não é mais assim. Mas não, nós precisamos manter a estrutura. E nós temos também os pastores experimentadores. Eles não têm compreensão suficiente da riqueza da multiforme graça de Deus. Talvez assim como os pastores imobilizadores.
não são bons centralizadores e não lidam bem com estruturas rígidas. Ou então simplesmente não sabem o que fazer. A eclesiologia que se ensina no seminário raramente faz uma reflexão doutrinária e prática desse texto de Efésios capítulo 4. Então, o que normalmente se ensina no seminário e se espera é o crescimento de igreja por meio de técnicas desenvolvidas por outras igrejas. É isso que a gente aprende em seminário muitas vezes. A gente não estuda Efésios, a gente não estuda 2 Timóteo, a gente não estuda 1 Coríntios, a gente vai para o seminário e lá nós vamos ter uma aula sobre como... Aula, não é experiência prática. É uma aula sobre como determinada igreja criou um método, a igreja cresceu e hoje eu posso usar esse método para fazer a minha igreja crescer. Vamos experimentar. E nós poderemos passar muito tempo aqui falando sobre os vários métodos de desenvolvimento e crescimento de igreja. É difícil, queridos, numa situação para um pastor como esse, em que se exige, ele tem então o desejo de fazer a igreja crescer, é difícil lidar com as demandas do pastorado. É pregação, é ensino, é visitação, aconselhamento, administração eclesiástica, as assembleias e tudo mais. Não é só um foco, crescimento de igreja, oração, é tudo e tudo ao mesmo tempo. Some-se a isso a dificuldade de se compreender por parte de algumas pessoas que o cristianismo não se resume a culto e reunião de igreja. E essa é a grande dificuldade de todos esses pastores que nós falamos, dos centralizadores, dos imobilizadores e dos experimentadores. Eles não têm uma noção que ser crente, ser cristão, de que igreja é algo que se experimenta além das estruturas eclesiásticas. Você é crente não porque você está sentado num banco. Você não é crente porque o seu nome está no hall de membros. Você é crente porque Cristo ele fez algo transformador na sua vida. E essa transformação, ela não é experimentada exclusivamente no ambiente, no tempo de culto. É isso que nós precisamos entender. As estruturas são importantes. A flexibilidade é importante, só que nós precisamos entender, para além de tudo isso, que igreja é muito mais do que estrutura ou falta de estrutura. Nós temos ouvido aí, eu recebi no Instagram da Missões Portas Abertas, pedindo oração por pastores em Cuba que já estão sendo presos. Estão sendo presos, encarcerados. Primeiro, eu não sabia que tinha pastor em Cuba. A gente sabe que o socialismo, uma das primeiras atividades que eles têm é impedir a expressão livre da religião. Eu não sabia que em Cuba tinha pastor, mas tem. E estão prendendo os pastores. Aí você pergunta como a igreja funciona, qual é a estrutura de uma igreja num espaço como uma Cuba, uma Venezuela, como uma China. Você vai fazer a questão de que a expressão da fé e do amor a Deus das pessoas se resume ao culto? É muito mais aquilo que elas vivem fora desse espaço. Então o que Efésios está nos mostrando, ou vai nos mostrar acerca do serviço cristão, é que servir a Cristo, servir as pessoas está muito além de estarmos inseridos em alguma estrutura, é para além disso. Mas o problema, amados, não são só os pastores. As ovelhas também apresentam alguns problemas. E tem resistência à leitura, interpretação e implementação desse texto na igreja. Quando eu era seminarista, eu li um texto que me foi profundamente enriquecedor. Esse livro não é mais editado, eu acho que é da editora Mundo Cristão, e o nome desse livro é Igreja Corpo Vivo de Cristo, de um pastor chamado Ray C. Steadman. Um livro excelente, que ele trata acerca desse texto na experiência real da igreja que ele pastoreou. Parece que ele já é falecido. A experiência real da igreja dele, ele vivenciando esse texto.
Foi o único livro que eu li que tratava acerca dessa realidade em uma igreja que vivenciava aquilo que estava sendo ensinado. Entre as ovelhas, existem aqueles que se envolvem completamente e aqueles que jamais se envolvem. Sabe, aquelas pessoas que você pode contar para tudo e aquelas pessoas que você não pode contar para nada. E entre esses que se envolvem completamente, aqueles que jamais se envolvem, existe toda uma classificação que não é necessário fazer aqui. Por exemplo, aos que se envolvem de corpo e alma e acabam, inclusive, deixando a desejar dentro da sua família. É tão envolvido no trabalho da igreja, é tão inserido, tão incorporado, ele é a igreja é ele faz pela igreja, que mulher e filhos acabam ficando relegados à segunda classe. Eu conversei com um pastor, e eu perguntei para esse pastor amigo, dizendo o seguinte, eu perguntei o seguinte: hoje qual é a sua escala de prioridades? Ele disse, a minha escala de prioridades hoje, primeiro é a igreja. Eu disse, você está errado, você tem mulher e filhos. A sua primeira igreja é a sua esposa e os seus filhos. Aos que se envolvem de corpo e alma, mas deixam a desejar na família. Existem aqueles que se envolvem eventualmente, assumem determinados compromissos, correm e cansam e com pouco tempo abandonam. Aos que pouco se envolvem ou nunca se envolvem, sempre ocupados demais, desinteressados demais, desanimados demais para se envolverem. Também encontramos aqueles que julgam o seu envolvimento dentro do corpo de Cristo segundo o padrão secular, daquilo que você investe e daquilo que você lucra. O que eu vou ganhar com isso? E chegam, claro, à conclusão de que não vale a pena você abrir mão do seu sossego e descanso no domingo pela manhã para vir à igreja, talvez cantar ou fazer outro tipo de serviço cristão. Enfim, queridos, há uma longa lista de razões e motivos que levam as pessoas a não se envolverem no serviço da igreja. Essa introdução que eu estou fazendo é longa porque ela é uma introdução também para domingo que vem, para nós entendermos o drama que nós vivenciamos como igreja e por que somos assim. Nós não podemos, então, queridos, negar que a igreja nem sempre é o espaço mais saudável e produtivo para se trabalhar. Isso é uma realidade. Trabalhar em igreja, trabalhar com a igreja, com qualquer coisa que diga respeito à igreja, nem sempre é uma realidade fácil. Por quê? Entrave, burocracia, maledicência, mudança repentina, falta de reconhecimento e muitos outros fatores podem até mesmo justificar a baixa adesão das pessoas à obra da igreja. Não é fácil, eu sei. Primeiro que você está trabalhando de graça, é voluntário, você não ganha nada com isso. Humanamente falando, financeiramente falando, você não está tendo lucro. Quanto que nós estamos pagando para aqueles irmãos que vão lá todo sábado na Rua do Motor dar aula para aquelas crianças? Nada. Eu quero arrumar um professor de inglês para dar aula para a comunidade. Quanto que eu vou pagar para ele? Nada. Porque eu não quero, eu não posso. Professor de violão, vai pagar quanto? Nada, porque a gente não pode. Professor de xadrez, quanto vai pagar? Nada, porque não pode, a gente não tem condição. Então a gente precisa de trabalho voluntário. E humanamente falando, você deixar o seu descanso do sábado à tarde para ir lá para a Roda do Motor, dar aula para crianças que você sequer conhece, não vale a pena. Além de tudo, queridos, nós criamos na igreja uma cultura de que existem aqueles que participam e aqueles que só vêm para ouvir. E eu vou fazer uma reflexão, talvez eu esteja errado no que eu esteja afirmando, mas essa característica de igreja em que se existem apenas ouvintes, pessoas que não têm absolutamente nenhuma participação, nenhuma mesmo, é algo talvez do século passado para cá. Porque estar inserido na igreja sempre foi visto como algo participativo. Inclusive, isso era uma das coisas que nos diferenciava dos católicos. Hoje, nem mais.
Já ouviu falar católico praticante, católico não praticante? Hoje nós falamos sobre evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Então nós acabamos criando essa cultura de que existem as pessoas que vêm para ouvir e aquelas pessoas que vêm para participar. Parte dessa concepção de que é possível ser um ouvinte em igreja evangélica, se deve à concepção de que servir a Cristo e servir a sua igreja é estar inserido em algum departamento ou ministério. É como se não houvesse nada além disso. Se você não está inserido no departamento, você está tolhido de todo o serviço possível para suas capacidades. Se você não faz parte de nenhum ministério, você então está excluído do ministério da igreja. Não há, amados, por que negar a importância da estrutura e organização. Eu sou favorável à estrutura e organização. Nós percebemos, olhando para o Novo Testamento, que existia já naquela época, no primeiro século depois de Cristo, uma tendência à organização, à eleição de presbíteros, à eleição de diáconos, ao recolhimento de ofertas, ao envio de obreiros. Nós já tínhamos uma organização. Então não há por que eu dizer que estrutura, organização, ou como dizem aqueles desigrejados, né? De que a institucionalização é o grande mal da igreja. Eu não penso assim. O grande problema, queridos, é resumir o serviço da igreja a uma estrutura ou um organograma. Esse é o grande problema. E quando nós então entramos no texto de Efésios capítulo 4, 7 a 16, ele vai nos ensinar como a igreja funciona, como a igreja serve, como a igreja cresce. Mediante todos esses desafios que nós falamos hoje, de todas as impossibilidades que nós temos, com relação à pandemia, com relação ao desânimo, à falta de espiritualidade das pessoas, aos escândalos que aparecem por aí, sobre nomes de pessoas de evangélicos, inclusive. Diante de tudo isso, o que nós precisamos saber e aprender com relação à igreja? Nós precisamos lembrar, a partir do versículo 7, que esse parágrafo está conectado ao anterior, que trata acerca de unidade. Então, manter a unidade da igreja não é apenas uma disposição mental, um desejo, não é evitar briga. Como eu mantenho a unidade da igreja? Eu mantenho a unidade da igreja não brigando. Não é isso que o texto fala. O texto também fala sobre isso, mas é não brigar, ser humilde, ser manso, longânimo, suportar, mas é também trabalhar, é o que fala a partir do versículo 7. Então a unidade da igreja, ela é operada pela maneira como nós nos sentimos em relação à nossa vida e ao próximo, mas também com relação àquilo que nós estamos fazendo. Versículo 6 do capítulo 4, ele diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ele age por meio de todos. Ele está agindo através de mim. O que é agir é ação, é operar, é trabalhar. Deus, ele está agindo não por um, por dois, por três, mas Deus está agindo por meio de todos os seus filhos. Deus age através do crente para que o crente ele possa manter a unidade. E então, versículo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Graça nesse versículo não é a graça salvadora. Graça aqui faz referência ao dom espiritual, no grego carismata. Aquele dom, aquela capacitação que Deus ele concede aos crentes. Então, versículo 7, ele vai começar a falar sobre dons espirituais e como esses dons, eles são usados no serviço da igreja. Algumas coisas importantes. Esses dons, eles são concedidos a cada crente. Todo crente, ele recebe dom. Ele diz, e a graça foi concedida a cada
um, a todos, a cada um, individualmente, né? Como é que se diz? Quando você trata da pessoa, personalizadamente. É para você, de acordo com quem você é, com as suas características, com aquilo que você for chamado por Deus para fazer. Então, dons são concedidos a cada um, isso é, todos eles possuem dons espirituais. Aqueles que estão ativamente trabalhando no corpo e aqueles que não estão. Você recebeu, pode não estar usando, pode não estar empenhado no exercício desse dom, mas o dom está aí, ele é irremovível. Todos os dons são igualmente importantes e devem contribuir para a unidade da igreja. Paulo diz isso em 1 Coríntios, não existe um dom melhor do que o outro. Todos são iguais e eles devem contribuir para a unidade. Dons eles não são dados para dividir, mas para unir, que era o problema da igreja em 1 Corinto, quando aqueles que se consideravam espirituais e diziam que falavam em língua dos anjos, isso nunca existiu, o negócio de língua dos anjos não existe na Bíblia, tá certo? Nas vezes em que nós vemos os anjos se manifestando, eles falam em língua humana, porque é compreensível para Abraão e para qualquer outra pessoa. Não existe essa língua dos anjos. Mas os dons, eles são dados para que nós nos unamos. Agora perceba, meu irmão, como isso é profundamente desafiador, porque se eu não coloco o meu dom à disposição da igreja, eu não estou contribuindo com a união da igreja, com a unidade da igreja. Não existe outra maneira, não é só colocar o joelho em oração e jejum e pedir Deus une a igreja, é o trabalho, exercer o dom espiritual que Deus nos concedeu, que faz com que a igreja possa se unir. Eles não são resultados de esforço ou merecimento próprio, mas são doados graciosamente por Deus. Não é uma habilidade que lhe traz honra e glória, mas é uma habilidade da qual você não tem absolutamente nada para se orgulhar, porque vem de Deus. E eles são dados sob medida, é o uso da expressão do versículo 7, segundo a medida do dom de Cristo. Ele é dado sob medida, é a medida do dom de Cristo, são limitados e independentes. Você não tem todos os dons, você não pode fazer tudo com os dons, e cabe a Cristo decidir sobre a sua disposição. É Cristo quem define o dom que cada pessoa, ou o conjunto de dons que cada pessoa vai receber. Versículos 8 a 9, ele vai falar sobre como esses dons são dados à igreja. Ele fala sobre Cristo e a libertação do cativeiro. Paulo, ele lá no versículo 8 diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, que é uma citação do Salmo 68, versículo 18. Subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. A visão desse versículo é o retorno triunfante do Senhor a Jerusalém após vencer os inimigos de Israel. É a entrada triunfante em Jerusalém após a vitória da batalha. E isso representa, no uso de Paulo por esse versículo, da vitória de Cristo contra Satanás, libertando os pecadores do seu cativeiro e distribuindo entre eles os espólios, os dons, aquilo que ele conseguiu tomar para si. Então esses dons, eles são distribuídos por causa da vitória de Cristo sobre Satanás. Você está entendendo a importância desse dom, meu irmão? Ele representa a vitória de Cristo contra o diabo, libertando a sua vida, e ele divide com você essas grandes bênçãos do céu. Ele desceu porque ele subiu porque desceu às regiões inferiores da terra. Significa a sua encarnação, sua morte e sua glorificação. O plano redentor de Cristo não termina após a sua ressurreição, mas continua na vida da igreja por intermédio do agir do Senhor
através dos dons espirituais. Deus, ele continua a salvar, Deus continua a efetuar o seu plano salvador, agora por intermédio da igreja, no uso dos seus dons espirituais. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse versículo fala sobre a glorificação. Cristo encarnou, morreu e ressuscitou. Sua ascensão ao céu e glorificação não significam que ele simplesmente fugiu do mundo, se ausentou, foi morar com o Papai do céu e esqueceu da igreja. Pelo contrário, isso aconteceu para que ele preenchesse o mundo todo com a sua presença. Nada, absolutamente nada, foge ao seu alcance e ao seu poder. Tudo está sob o seu comando e sob o controle dele, inclusive a igreja. E como ele exerce então esse poder? Através, amados, dos nossos dons espirituais, do nosso serviço, que não podem ser resumidos, como nós falamos, a estrutura eclesiástica. A nossa estrutura, ela não comporta manifestação daquilo que Paulo ele já falou no começo do livro de Efésios, a multiforme graça de Deus, a graça de Deus maravilhosa, superabundante. Não existe estrutura eclesiástica que possa conter o plano redentivo salvador de Deus. Por mais complexa, por mais ajustada, mais bem pensada e planejada, o agir sobrenatural de Deus através dos seus filhos, daqueles que ele comprou, não pode caber dentro da estrutura da igreja. Não pode. A vida da igreja é como a vida da gente. É como a nossa vida. Nós, nesse espaço, nosso culto, ele dura em média 1h30. Você vai resumir o seu serviço e a sua vida cristã a 1h30 da sua semana? A igreja, ela é igreja todos os dias, todas as horas, durante todos os momentos da nossa vida. E é por intermédio desses dons, dessas graças que o Senhor nos concede, é que nós então experimentamos e vivenciamos igreja durante todo esse tempo. Não apenas nesse espaço, junto dos irmãos, mas em qualquer lugar, a gente continua sendo igreja. E os nossos dons, as nossas habilidades estão aí à disposição para edificar e servir a igreja. Quantos aqui, amados, nós estamos num grupo pequeno juntamente com os que estão em casa? Quantos aqui nessa manhã foram capazes de usar um dom espiritual ou ter a possibilidade de edificar uma pessoa que seja? Muito poucos. A maioria chegou aqui e não usou um dom sequer. E se a sua concepção de cristianismo for essa de culto, essa católica, da missa do domingo, se a sua concepção for essa, você vai passar a semana sem fazer absolutamente nada com o dom que Deus lhe deu, vai chegar no domingo que vem e você vai continuar sem usar o dom que o Senhor lhe deu. A nossa concepção da igreja precisa crescer, precisa se desenvolver para abraçar a nossa vida, todos os momentos da nossa existência. Olha, se eu fosse seguir se eu fosse colocar, melhor dizendo, os meus dons dentro de uma concepção estrutural de igreja, talvez a grande parte dos irmãos possam se enquadrar e se encaixar assim. Boa parte do nosso potencial seria perdida. E igreja, se tem uma coisa que a igreja sabe fazer, é desperdiçar potencial. Subutilizar. Nós fazemos pouco, somos pouco, porque nós entendemos que servimos apenas dentro desse espaço. Enquanto o mundo está lá fora,
A nossa seara está ali fora. O nosso campo ele está branco. O campo não está aqui dentro. O campo está lá fora. E é por intermédio dos nossos dons que nós vamos proclamar o evangelho aos perdidos e atraí-los para o Senhor, por intermédio do uso dos nossos dons espirituais. E o que nós temos feito, amados? Queria concluir essa reflexão fazendo 3 apontamentos importantes. Primeiro, nós tratamos sobre a presença de Cristo como paz, sentimento de bem-estar, alegria. As nossas músicas falam muito sobre sentimentos. Nós relacionamos a presença de Cristo com a adoração e oração. Também, além disso, a presença de Cristo se manifesta quando nós servimos. Cristo se manifesta através da nossa ação. Servir ao próximo com os dons dados pelo próprio Cristo. É assim, servindo ao próximo que nós então servimos a Cristo. Não, você acha que de fato, você vir aqui no culto de domingo cantar a todo pulmão, com toda a sua voz, toda a sua força e boa intenção, você acha que a glória de Deus vai aumentar por causa disso? Não vai, Deus é imutável. Você está reconhecendo aquilo que Ele é. Mas o que de fato é relevante, amados, além disso que fazemos no culto de domingo de manhã, é colocar à disposição de todas as pessoas os nossos dons e habilidades espirituais. Servir a Cristo significa servir ao próximo. Quando nós juntamos um grupo de irmãos para ir lá na casa pastoral, que estava detonada, continua, né? A gente só fez limpar, que já tem coisa para fazer. Foi um serviço às pessoas, aquela vizinhança, a própria igreja. Isso não é adoração, isso não é manter a unidade. Quando nós nos reunimos com um grupo de irmãos, fomos lá na Rua do Motor, aprender a descascar a parede, passar rolo em parede, pintar, lavar. Foi serviço cristão e nós estamos servindo a Cristo, cultuando a Deus naquele lugar. Através do nosso serviço, nós não cantamos, não peguei um violão, não fizemos uma roda para cantar, mas nós estávamos adorando a Cristo pelo nosso serviço. Segundo, a igreja, para além da estrutura organizacional, inclusive, essa expressão, essa ideia de estrutura organizacional da igreja é muito mais fraca no Novo Testamento do que, por exemplo, tratar a igreja como um corpo vivo e como uma família. É muito mais presente a ideia de igreja como corpo e família do que como estrutura rígida. Então, queridos, igreja não se trata apenas de ocupar cargos, mas de disposição ao serviço. Qual o cargo que irmã Neide ou irmã Luísa ocupa lá na Rua do Motor para dar macarronada para a criança? Nem precisa, o serviço em si já basta. Nós não devemos e podemos esperar eleição de cargos para colocar à disposição os dons que o Senhor nos deu. Mas pastor, eu só sei orar, minha irmã. Maravilhoso, então comece orando. Quando eu me converti, 1992, dia 7 de novembro de 1992, a igreja estava passando por uma reforma. Com uma semana de convertido, sabe o que eu estava fazendo? Pintando parede de igreja. Uma semana de convertido. A igreja, queridos, precisamos de fato entender com toda a força da nossa consciência e do nosso coração que nós somos um corpo e uma família. A estrutura da igreja, ela não contempla todos os dons. É impossível, como eu falei, adequar a igreja à manifestação da multiforme graça de Deus. O serviço, ele deve acontecer de maneira viva e espontânea. A Bíblia está dizendo, está alguém entre vós triste? Ore. Precisa ter um departamento de oração para crente orar? E eu vou usar uma expressão aqui,
Que tipo de crente a gente é que precisa ter departamento de oração? Não sou contra o departamento, mas se a nossa oração depende do departamento, que tipo de crente a gente é? Já é um exagero o departamento de missões, era para ser natural da igreja fazer missões. A gente usa para estimular aquilo que deveria ser natural do nosso coração. A igreja, ela deve viver a igreja. Eu tenho uma página no SlideShare, onde eu posto materiais, slides, algumas coisas assim, e a pasta propositalmente slideshare.net/viva a igreja, porque para mim igreja é para ser vivida, é vida, é família, é corpo. E terceiro e último, o serviço mútuo tem como propósito a edificação e a manutenção da unidade da própria igreja. Os dons, eles são dados com esse propósito. Não servir a igreja com os dons que recebemos é contribuir para a divisão e para a imaturidade da igreja, como nós veremos domingo que vem. Queridos, é uma grande responsabilidade e um grande privilégio. São dons espirituais, coisas que nós não temos, que recebemos do Espírito Santo. É Ele operando através de nós, por meio dessas habilidades que cada um aqui recebeu. Habilidades que dizem respeito à fala, ao cuidado, à compaixão, ao serviço. Quando eu era novo convertido, a gente fazia uma brincadeira. Tinha gente que tinha o dom de servir e tinha gente que tinha o dom de ser servido. Não é? A gente fazia essa brincadeira. Algumas pessoas tinham o dom de serem servidos apenas, não queriam fazer absolutamente nada. Queridos, esse texto que nós estamos lendo e estudando, ele tem um poder de transformar a nossa concepção e compreensão do que é a igreja do Senhor. Estender para fazer com que ela se ramifique para a nossa existência. E nós somos igreja, queridos, não é a Igreja Batista do Natal, é a igreja do Senhor. Essa igreja sem placa, essa igreja que se reúne no mundo todo, essa igreja que perpassa todos os séculos, todas as culturas, é a essa igreja que nós estamos em serviço. E nós fazemos como? Colocando à disposição das pessoas aquilo que o Senhor nos deu. Eu conheci a gente que trabalha pastor, às vezes é chamado para ir um lugar e um outro. Eu conheci muitas pessoas que tinham um dom muito importante para a igreja, que inclusive ele é citado algumas vezes de uma maneira muito especial, que é o dom de hospitalidade. Eu lembro certa vez, vou contar essa história para vocês entenderem a importância do dom de hospitalidade e de outros dons. Eu era batista regular e nós estávamos abrindo uma igreja ali em Carnaubais. Todo final de semana ia uma dupla, né, de pregador missionário para aquela cidade. E nessa semana eram dois que iam, foi só um porque o outro não pôde ir porque adoeceu. E de última hora o pastor, que era o pastor da nossa igreja, pediu que eu fosse a Carnaubais. Carnaubais em 92 era a metade do que é hoje. Não tinha transporte só tinha até meio-dia do sábado. E não era ônibus, era o que chama de pau de arara. E eu lembro então que eu saí de Parnamirim, era umas 2, 3 horas da tarde. E a viagem é longa, eu fui chegar à tardezinha na cidade de Açu. Cheguei em Açu, eu já sabia, não tinha ônibus, o que eu vou fazer agora? Eu já estava pensando em qual praça eu ia dormir até o dia seguinte. Então eu lembrei que o meu pastor, na época, ele citou um pastor amigo dele naquela cidade, que também era um pastor de uma igreja batista regular de Açu. E ele então, eu comecei a lembrar mais ou menos onde era a igreja, que eu lembro de ter passado lá na frente uma vez. E eu fui, a segunda vez que eu estava vindo em Açu, andando em Açu, tentando lembrar aonde era uma igreja que eu tinha visto uma vez. Pela graça do Senhor, descobri onde era. Olha, onde é que tem uma igreja batista regular? E o pessoal, é por aqui, tal. Mais ou menos 1 hora de caminhada eu consegui encontrar, de mala e tudo.
Imagina aí o tempo já escurecendo. E eu cheguei na Igreja Batista Regular de Açu. Estava terminando o culto. O culto um sábado, já sábado à noite. Terminando um culto, eu encontrei o pastor, eu disse, eu gostaria de falar com o pastor. Aí disse, pois não, sou eu. Ele disse, olha, eu sou membro da Igreja Batista lá de Parnamirim. Eu estou me deslocando para Carnaubás, só que não tem mais ônibus. E eu gostaria de saber se, por um acaso, eu não poderia ficar aqui na igreja. Ele disse, na igreja não, você vai ficar na minha casa. Ele nunca tinha me visto. Me recebeu super bem. Super bem. No dia seguinte, ele me levou num lugar para pegar ônibus de volta para casa, porque não tinha mais ônibus no domingo para Carnaubás. Não tem como esquecer uma atitude dessa de alguém que abre a sua porta. Estava na estrutura da igreja, estava no planejamento? Não estava. Foi a vida que aconteceu ali naquele momento. E eu lembro esse pastor, ele tinha esposa, se eu me lembro, 2 ou 3 filhos. Ele começou a enfrentar alguns problemas na igreja e ele começou a passar fome. Um homem, esposa, 2 filhos passando fome, porque a igreja não era muito favorável a algumas coisas que ele fazia. Ele queria dinamizar um pouco a igreja, mas a igreja não queria. Então a atitude da igreja foi deixar de dizimar e o pastor começou a passar fome. E a gente, depois de 1 ou 2 anos, a gente estava se dirigindo novamente, já tinha um pastor na cidade de Carnaubás, e a gente então estava se dirigindo para Carnaubás e nós levamos algumas cestas básicas para esse pastor de Carnaubás. E nós lembrando, rapaz, vamos dar uma passadinha lá na igreja do pastor, não vou falar o nome dele aqui, do pastor lá da Igreja Batista lá em Açu. A gente pode deixar umas cestas básicas lá com ele também. A gente tinha umas 4 cestas no carro. Quando a gente chegou com essa cesta na casa do pastor, o pastor disse, meu irmão, obrigado, porque hoje eu não tinha mais nada para comer na minha casa, nem para dar para meus filhos. É vida, queridos. Igreja é vida. Estruturas são importantes, reuniões são importantes, documentos são importantes, só que pessoas são mais importantes. Empresas dão banho de competência em estrutura, além do que a igreja faz. Mas em termos de vida, ninguém faz isso melhor do que alguém que conhece o Senhor. Ninguém. Ninguém faz. Ninguém atende melhor. Por isso que eu digo de boca cheia. A governadora quer aprender a cuidar de coronavírus, pergunte aos pastores sérios da cidade. As pessoas que de fato se preocupam com enfermos. A gente não precisa de voto. Eu já estou eleito para o céu, não preciso de voto de ninguém. Porque a igreja, queridos, é vida. E a nossa estrutura, os nossos papéis, os nossos documentos devem fomentar o desenvolvimento de uma vida santa e comprometida com o uso dos nossos dons espirituais para o serviço da própria igreja. É isso que Paulo está ensinando. Precisamos manter a nossa unidade, mas essa unidade se conquista por intermédio do uso das nossas habilidades, das nossas capacidades espirituais. Sem ouvintes, sem crentes não praticantes, pessoas comprometidas, não é forçado, não é empurrado, não é tentar de alguma maneira fazer aquela chantagem emocional para que você faça ou você deixe de fazer. É o seu coração clamar pelo uso do seu dom em favor de pessoas que precisam desse dom. Vamos orar, amados? Pedir que hoje o Senhor coloque em nosso coração esse desafio e domingo que vem Ele continue a falar conosco sobre esse tema tão importante. Vamos ficar de pé.